Sejam muito bem-vindos ao Movimentação Cast, um novo espaço para a gente falar sobre a importância do movimento, sobre como ter uma saúde e como realmente ter qualidade de vida, mesmo além da dor. E para a gente dar o pontapé inicial nesse podcast, nada melhor do que começar conhecendo a protagonista dessa nova jornada, que inclusive eu vou falar um pouquinho sobre ela, eu vou pegar minha colinha aqui para eu não esquecer de nada. Então, ela se formou pela UEL em 2003 em fisioterapia. Ela é especialista em fisioterapia ortopédica e traumatológica pela Unopar. Ela também é formada em osteopatia pelo IDOT e é especialista pelo CREFITO 8. Ela também é especialista em acupuntura pelo CIEFATO e CEATA. E ela atende desde recém-nascidos até idosos. Qualquer pessoa que deseja viver com mais qualidade de vida e ter liberdade ao se movimentar. Então hoje nós vamos conhecer a história dela, que tem uma paixão pela osteopatia, e seja muito bem-vinda, doutora Patrícia Bovolin. Muito obrigada, é um prazer estar aqui dividindo esse momento com você. Doutora, fala um pouquinho para mim. Eu falei do teu currículo, mas eu quero saber, quem é a doutora Patrícia Bovolin? Bom, a Patrícia é uma mulher muito sonhadora, apaixonada pela vida, apaixonada por pessoas, filha, irmã, uma pessoa apaixonada pela minha profissão, que ama desafios, que gosta de tratar pessoas, cuidar de pessoas. E você sempre amou cuidar de pessoas, foi por isso que você escolheu a fisioterapia? Na verdade, eu sempre gostei da área da saúde. Eu, quando era muito criança, eu não sabia o que era fisioterapia. Isso não fazia parte do meu conhecimento familiar. Eu sabia que tinha enfermeiro e médico. Então, eu sonhava em fazer alguma coisa da área da saúde. Desde muito jovem, as minhas brincadeiras com as minhas amiguinhas, no colégio, sempre eram voltadas para o cuidado em relação à saúde. E quando que começou a sua história com a osteopatia? Quando eu fui paciente. Então, depois que eu terminei a minha faculdade, eu sempre fui uma pessoa que gostei de atividade física, eu sempre gostei do movimento. Quando eu entrei na faculdade, eu acabei deixando um pouquinho de lado a atividade física que eu tanto gostava. Quando eu me formei, um pouquinho quase para me formar, eu resolvi que eu queria fazer eu sempre gostei de atividades coletivas. Então, no colégio eu fazia basquete, vôlei, handball, sempre coisas coletivas. E aí, depois que eu terminei a faculdade, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para me manter saudável. E aí, eu comecei a assistir algumas provas de corrida. Eu falei, nossa, que legal, será que eu dou conta de correr? E aí, eu me matriculei numa desses... Na época, era o auge de ter grupos de corrida. E aí, eu me matriculei num grupo de corrida para aprender a correr. Tá, e esse grupo de corrida sempre fazia turmas para ir fazer provas específicas. Então, e eu sempre quis correr meia maratona, que era a minha prova-alvo depois que eu aprendi a correr e comecei a fazer as outras provas. E aí, então, esse grupo que eu participava fez uma excursão para a meia maratona do Rio de Janeiro. Teve maratona, meia maratona, 10 quilômetros, e eu fui com o objetivo de treinar e fazer aquela prova. Tá, fiz o treino todo certinho, fiz toda a programação que foi passado pelo professor e fui fazer a maratona. No quilômetro 18, o percurso era lindo, a cidade era linda, eu não conhecia o Rio de Janeiro, a gente fez uma excursão, a gente estava numa equipe, numa energia super bacana, eu estava pronta, preparada, eu tinha me preparado 6 meses para fazer aquela prova. E a meia maratona são quantos quilômetros? 21 quilômetros. E aí, no quilômetro 18, eu comecei a sentir uma dor no joelho.
E eu nunca tinha sentido dor. Eu nunca tinha passado por uma dor a ponto de me limitar a fazer alguma coisa. A gente, óbvio que o dia que você dormiu mal, que você não dormiu, que você fez um movimento, você fica dolorido. E aí dormiu ou tomou um analgésico, passou. Mas a ponto de sofrer uma lesão, nunca tinha me acontecido. E aí eu tava dentro do tempo certinho, programado, super feliz, e eu comecei com uma dor no meu joelho. E aí foi ruim, eu não conseguia, e aí eu comecei a diminuir o meu ritmo. Aí chegou uma hora que eu tinha que caminhar e correr, aí foi caminhar e correr, até que eu tive que só caminhar para não desistir e chegar no final. E aí eu fiz um tempo que eu fiquei super frustrada, porque eu tinha treinado e me machucado. Pois bem, voltei para casa, falei, bom, agora eu sou fisioterapeuta, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou no médico fazer um exame de imagem para ver se eu causei alguma lesão no meu joelho. Foi o joelho esquerdo. Aí eu fui ao ortopedista, ele me pediu uma ressonância e aí não tinha nada. Na imagem não apareceu. Tinha uma inflamação, mas não tinha uma lesão de ligamento, não tinha uma lesão de menisco, nem nada. E ele falou assim, vamos fazer fisioterapia. Aí eu, claro, falei, vou me fazer fisioterapia. Eu tinha consultório, eu na época, a minha especialidade até então era só fisioterapia ortopédica e acupuntura. Como era o joelho, eu conseguia me ligar aos aparelhos, me colocar agulha e fazer. Não consegui melhorar. Aí falei, puxa vida, acho que eu preciso dar o braço a torcer e pedir ajuda para algum amigo. Nesta época também, eu só atendia convênios. Era muito pouco paciente que eu tinha particular. E eu tenho Unimed, então o que eu fiz? Eu vinha de uma crença de plano de saúde, de quantidades de sessão, sabe? E aí o que eu fiz? Fui procurar um profissional que fizesse fisioterapia pela Unimed. E fiz, como todo mundo, 30, 40, 50 sessões. Por fim, passei 6 meses tratando e eu não consegui mais voltar a correr. Com a fisioterapia, eu não tive dor pro meu dia a dia, porque quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu não conseguia subir escada, eu mancava, então eu tinha muita dificuldade. Com a fisioterapia e com o remédio que o médico havia me dado, para fazer as coisas do dia a dia, eu não sentia dor. Mas, por exemplo, se eu precisasse dar um tiro correndo, eu sentia dor. Sentia fisgada. Aí eu falei assim, puxa vida, eu tava super desanimada, porque daí, para mim, a atividade física é uma válvula de escape, aonde eu coloco meus pensamentos no lugar, aonde eu me reenergizo, aonde eu penso e organizo toda a minha vida e a minha rotina. Aí eu falei assim, puxa, eu tô sentindo tanta falta disso. E aí, um dia, eu encontrei um colega de faculdade, que não é de Londrina e veio passear aqui, e me falou, nossa, Paty, por que você não tenta, então, uma sessão de osteopatia? E aí eu falei para ele, mas o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Aí ele falou assim, nossa, olha, tem um profissional aqui em Londrina que eu fiz a mesma formação dele, e ele é muito bom, marca um horário e vai. Aí tá. Tudo bem, procurei lá o telefone dele, liguei para perguntar como funcionava. Nossa, naquela época era super caro. Aí eu falei assim, nossa, mas esse negócio tem que ser muito bom, porque é mais caro que consulta médica. Tem que resolver o problema. Mas ele me falou que ele teve um problema na coluna e que ele, então, ficou bem. E aí, o que aconteceu? Esses 6 meses com essa dor no joelho, eu comecei a ter uma dor nas costas. E aí começou, porque eu manquei muito tempo, e aí eu acabava com medo de soltar o peso na perna esquerda, sem perceber, eu acabei sobrecarregando a minha coluna. E aí, pois bem, depois eu tomei coragem e marquei um horário e fui lá. Cheguei lá, o fisioterapeuta era um moço baixinho, que eu olhei assim, aí antes de ir, claro, eu pesquisei. E quando a gente pesquisa, a gente vê lá aquele monte de estralo, aquele monte de gente que faz aquele show de manipulação nas redes sociais. Aí eu morrendo de medo, eu cheguei lá, olhei assim, nossa, mas esse fisioterapeuta é desse tamanho, vai fazer alguma coisa. Eu falei assim, nossa, irmão, mas meu amigo falou que ia dar certo. E foi assim, ó. Ele fez um atendimento particular que eu nunca tinha passado por essa experiência, porque eu vinha do tradicionalismo do convênio. Ele me atendeu, ele pôs a mão em mim, não ficou ligando aparelho, e ele me explicou um monte de coisa que começou a fazer tanto sentido e tanto propósito naquilo, que eu já tinha ficado encantado antes dele começar a manipular. Pois é, ele me manipulou e me falou, olha, vamos aguardar uns dias,
Tem paciente que vai sair daqui aliviado, que no dia seguinte vai estar bem e que vai levar alguns dias porque a osteopatia é todo um processo. Tá bom. No dia seguinte, quando eu acordei, eu estava super leve, como se eu nunca tivesse me machucado. A impressão que eu tinha é que eu tinha o interruptor estava no on e eu apertei o off e aquilo fez assim, ó. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Daí eu falei, bom, agora eu preciso pensar como que eu vou voltar a correr. E aí, então, que ele havia me dito que quando eu voltasse, como eu já fazia mais de 6 meses que eu estava parada, que eu voltasse e começasse todo o processo novamente de corrida. E aí, quando eu voltei para esse grupo eu voltei para o mesmo grupo de corrida, com uma turma diferente, e eu comecei do zero. E simplesmente eu não senti mais nada. E desde então, aí eu me encantei, aí eu fiquei completamente encantada, aí eu passei, ele me deixou o WhatsApp dele, passei uma mensagem para ele, dizendo para ele que eu queria saber aonde ele tinha feito esse curso, que ele me contasse sobre essa especialidade dele. E foi que ele agendou e ele ficou por mais de 1 hora me contando, e ele tinha tanta paixão naquela fala, que eu falei assim, encontrei, é isso que eu quero da minha vida, é isso que eu quero fazer, transformar vidas. E aí foi que eu fui procurar o curso de osteopatia, e aí aqui em Londrina, aí na época tinham 3 escolas no Brasil, a IBO, a Escola de Madrid e o IDOT. E o IDOT tinha em Londrina, era o lugar mais acessível e que meu pai conseguiria me ajudar a pagar. Então, que eu fiz o IDOT, me formei e foi a minha melhor escolha. E foi nesse momento, então, que você precisou e viu que só a fisioterapia não resolvia, que você falou, a osteopatia realmente ela transforma vidas. Sim, foi exatamente nesse momento. Vivendo a realidade do paciente. Viver a realidade. Que muitas vezes a gente tem aquele costume de ir no médico, de ir no profissional da área da saúde, que às vezes passa recomendações pra gente, que a gente precisa fazer, só que às vezes eles não viveram aquilo na pele. Então você realmente consegue dizer com propriedade como que é a experiência de passar pela osteopatia. Você comentou que tem a gente quando procura, vê muito que aquela questão de estralar, fazer aquele show, aqueles barulhos em coluna, pescoço. Mas, na verdade, a osteopatia ela vai muito além do que, entre aspas, esse show que muitos fazem. O que é osteopatia? Para quem está assistindo a gente em casa e às vezes nunca viu um atendimento, nunca passou por um atendimento, nunca ouviu falar, o que é osteopatia? Quando a gente pesquisa, hoje mudou um pouco, mas quando eu tive acesso a essa especialidade, eu procurava sobre informação, toda vez que eu pedi uma informação, as pessoas falavam, é aquela pessoa que estrala a gente, é uma pessoa que vai estralar sua coluna, é uma pessoa que vai estralar sua coluna. Então, e ainda assim, hoje as pessoas, eu estralo, e hoje eles meio que acham que quiropraxia e osteopatia é mais ou menos a mesma coisa, e as técnicas são muito parecidas, né? São filosofias diferentes. O quiropraxista também é físio? Não necessariamente. Não necessariamente. O osteopata, o profissional que faz osteopatia, para ele cursar osteopatia no Brasil, ele precisa ter feito a faculdade de fisioterapia. Tá. Então, todo mundo que quer fazer osteopatia no Brasil, precisa ser fisioterapeuta. Fora do Brasil, você pode ser simplesmente não ser da área da saúde e falar, nossa, eu quero fazer isso. Você pode. Ou você pode ser um médico, uma outra profissão da área da saúde que queira cursar e fazer e se tornar um osteopata. Então, um médico osteopata, um fisioterapeuta osteopata. No Brasil, a gente só consegue fazer a especialidade se for fisioterapeuta. O quiroprata, se eu não me engano, você não precisa ser fisioterapeuta, mas eu não tenho certeza. Tá? E aí, o que é osteopatia? Então, a gente tem muitas pessoas, elas têm muito a ideia de que a osteopatia só estrala. E, na verdade, esse conceito vem mudando um pouco. Por quê? Porque a osteopatia, quando você entende a osteopatia, ela é um tratamento, que é uma técnica de terapia manual, que existem uma gama de técnicas que entram os estralos, que a gente fala que são os AVBA, que é alta velocidade, baixa intensidade, tem técnicas viscerais,
tem técnicas de crânio, tem técnicas sutis para músculo. Então, é uma gama de técnicas, né, que você utiliza para tratar aquele paciente, que perpassa estralos quando se fazem necessários, mas existem outras formas de causar o mesmo impulso no corpo sem ser o estralar. Até mesmo porque cada organismo é cada pessoa é única. E às vezes para alguns pode ter aquele estralo muito alto e para outros um silêncio praticamente que colocou as coisas no lugar. Exatamente. Por quê? Porque aquele barulho que a gente ouve é um gás que a gente tem na articulação. Então, é a mesma coisa quando você tem aquelas bolinhas daquele plástico bolha que você aperta. Quando você aperta, você solta o gás. Mesma coisa, quando você põe a articulação na linha de manipulação, nós temos um gás na nossa articulação. E dependendo da forma com que você faz, ele libera esse gás e esse barulhinho. Nossa, que interessante. Eu não fazia ideia que existia um gás entre as articulações. Sim, quando você coloca na biomecânica do funcionamento daquela articulação, a gente tem líquidos, os líquidos que lubrificam a nossa articulação, e também nós temos um gás nas articulações. E é esse gás que faz esse barulhinho. E quem que pode passar por uma sessão, por um tratamento de osteopatia? Qualquer pessoa ou tem alguma contraindicação? Qualquer pessoa pode passar por uma sessão de osteopatia. Não tem tem contraindicações, mas você pode. Antes as pessoas, hoje mudou muito, o perfil da pessoa que procura o tratamento de osteopatia no meu consultório mudou muito. Antes as pessoas vinham no consultório apenas por dores. Hoje as pessoas, além dela vir querer tratar alguma patologia já instalada, ou alguma dor, ou alguma coisa que incomoda ela vem também como prevenção. Então a osteopatia, ela é um tratamento e ela também faz um trabalho preventivo. E a osteopatia, ela trata desde o bebê, o recém-nascido, até o idoso. Existem contraindicações como qualquer outra técnica. Então, o osteopata, na verdade, o fisioterapeuta, o osteopata e os profissionais da área da saúde, eles sempre têm que se atentar a uma boa avaliação, onde a gente detecta na avaliação as red flags que a gente fala, que são as bandeiras vermelhas que nos levantam um alerta para tem alguma coisa errada aqui. Então, algumas contraindicações gerais: pacientes com câncer, pacientes com fratura, pacientes com lesão, com ferida aberta, osteoporose, alguma alteração vascular, dentre tantas outras contraindicações menos encontradas, mas a gente, quando faz a avaliação, dentro da nossa avaliação, a gente faz testes para fazer exclusões se pode realizar determinadas técnicas. E aí, algumas técnicas, tem pessoas que têm alguma patologia que não podem realizar determinada técnica. Então, você tem um arsenal para utilizar outra técnica. E tem aqueles que são realmente contraindicados, que são esses casos que eu enumerei agora há pouco. Perfeito. E falando um pouquinho sobre o seu trabalho em si, hoje você é especialista em atender qual tipo de paciente? Pessoas. Hoje eu trabalho tanto com bebês, crianças, como adulto. Por quê? Primeiro porque eu sou uma apaixonada por criança, por pessoas, em cuidar. Quando a minha vida foi transformada, que eu encontrei um propósito, que eu falei, puxa vida, eu também sou capaz de proporcionar isso para alguém. Então eu sempre fui muito apaixonada por coluna, porque o movimento parte da coluna. Os nervos que vão inervar os braços, ele vem da coluna, que vão inervar as pernas, vem da coluna. Então, a coluna para mim era algo assim que já me encantava desde pequena. E aí, quando eu me formei, fiz a formação de osteopatia e que eu vi que poderiam tratar crianças, e eu sempre gostei de criança, eu falei assim, nossa, olha que delícia, tratar bebês deve ser muito gostoso. E eu fui fazer um curso e é tão gratificante você tratar um bebezinho e ajudar com que ele
passe pelo processo de amadurecimento e desenvolvimento de uma forma mais leve, que aí eu falei assim, opa, vou fazer as duas coisas. Então, e outra coisa, também tenho hoje falado para os meus pacientes que quanto antes a gente se cuida, quanto mais jovem você se cuida, muito mais fácil de se ter saúde ou evitar algumas coisas. Então, como eu sempre recomendo para os meus pacientes, faço isso com a minha vida e as pessoas ao meu redor e passei também a tratar crianças por esses dois motivos que eu te falei. E fiquei um pouquinho curiosa. Você falou sobre tratar as crianças, os bebês. Como que a osteopatia pode ajudar o bebê, o recém-nascido? Bom, entendendo que o nascimento, ele é o primeiro evento traumático que um ser humano vai passar na vida. A gestante, ela, por mais que ela seja o primeiro filho, nós somos adultos que a gente tem compreensão de como vai ser o processo, porque a gente ouviu histórias ao nosso redor de pessoas que tiveram filhos. Então, assim, por mais que seja uma novidade, ainda é algo que você tem um certo conhecimento e uma certa noção. O bebezinho, então, ele tem o primeiro evento traumático dele, seja por um parto normal ou por uma cesárea, e a partir disso, dependendo de como foi essa gestação, de como ela foi planejada, de como ele foi gestado, de como a mãe fez as recomendações médicas de atividade física, de alimentação, da composição corporal da mãe, do tamanho do bebê, isso tudo pode influenciar em algumas, a gente fala de disfunções, o nascimento mesmo, e algumas mamães, principalmente as mamães de primeira viagem, ou aquelas mamães que tiveram filhos com muita distância, porque a osteopatia é algo muito mais novo do que a fisioterapia e a medicina. Então, quando tem uma distância muito grande entre um filho e o outro, às vezes elas falam, a gente perdeu um pouco a mão e tem coisas que valia lá atrás e agora já não é mais tão válido agora. Então, às vezes o manejo do bebê em casa pode trazer algumas alterações que a osteopatia ajuda. A osteopatia também ajuda, auxilia o tratamento médico para cólica, para disquesia, para refluxo, as assimetrias cranianas que têm acontecido muito, alguns atrasos de desenvolvimento. Então, é uma infinidade de coisas que dá para tratar. Só esclarecendo que, como nós não somos da área da saúde, às vezes fica difícil alguns termos. O que é essa disquesia que pode ter no bebê? Disquesia é quando o bebê não consegue coordenar, ele tem vontade de evacuar, mas ele não consegue coordenar a musculatura que ele vai contrair para fazer cocô. Essa é a disquesia. Olha só, a osteopatia realmente ela pode tratar absolutamente todas as disfunções. E você falou da simetria craniana. Seriam aqueles bebês que às vezes a gente tem a impressão de que a cabeça está mais caída para um lado, ou aquelas cabeças meio achatadas que a gente às vezes percebe, seria isso? Sim, as simetrias cranianas são isso. Existem as assimetrias que elas... pode ter uma sutura que ela está junta, vamos dizer, para falar mais simples, ela não está separadinha, né? E aí isso é um tratamento cirúrgico, isso é um tratamento médico, que pode a criança ter nascido com esse problema, né? E aí se resolve com cirurgia e vida que segue. E também nós temos as assimetrias posicionais, que são essas cabecinhas tortas, que tem vários tipos, e que isso pode vir da posição que a criança ficou na barriga, se a criança encaixou muito cedo, depois que nós tivemos aquela orientação da Sociedade de Pediatria, e é uma orientação mundial de que deixar os bebês, principalmente os pequenininhos que não têm a capacidade de virar e desvirar, dormindo sempre de barriga para cima, a gente melhorou em 40% as mortes por sufocamento. Nossa. Porém,
paralelo a isso, a gente aumentou em 600% a assimetria a incidência de assimetrias cranianas. Por quê? Porque daí os pais passaram a deixar a criança só de barriga para cima. Porém, essa orientação é a orientação que, inclusive, eu dou no meu consultório e eu explico. Só que eu explico para o pai e para a mãe que esse movimento aqui, ele deve estar livre, porque é aqui que a criança vai desenvolver o seu sistema nervoso periférico, para que ele, aos 3, 4 meses, consiga ter um pescoço que ele consiga sustentar, e aí você pode colocar o bebezinho de barriga para cima, virado desse lado, virado do outro lado, que isso não vai causar um sufocamento, e isso evita que a criança, um recém-nascido, dorme muito. Que ele alterne as posições que ele fique, e também se cuide para que não sofra uma asfixia ou tenha algum problema por ter virado e não conseguido desvirar. E agora, falando um pouquinho antes do bebê, né, que nós temos aí a gestante. Você também faz esse atendimento, né? Como que funciona? O que a osteopatia pode ajudar na vida de uma gestante? Bom, basicamente, ele ajuda, muitas gestantes têm refluxo, queimação, que isso e assim, ó, a gestação ela não é uma doença, ela é um estado em que a mulher passa, em que o corpo está mudando muito, tem muitas alterações metabólicas, e isso pode acarretar alguns, vamos dizer assim, alguns perrengues durante a gestação. Então, ela pode ter o refluxo, uma queimação. A osteopatia, ela pode auxiliar nisso, porque a gestante não pode tomar qualquer remédio. A barriga vai crescendo, óbvio, e o centro de gravidade da gestante muda. O centro de gravidade mudando pode causar dor nas costas, o peso do bebê. O quadril também vai se tornando mais lácido e mais rígido, então toda essa mudança corporal pode demandar em dor, e aí a osteopatia pode fazer com que a gestação ela seja um pouco mais leve também e mais prazerosa. Tem mãe que passa super bem e tem mãe que passa com dor, com bastante incômodo, e aí nisso a osteopatia pode ajudar. Perfeito. E já que a gente falou sobre dores, tudo aquilo que pode ajudar, você falou um pouquinho da sua paixão por tratar a coluna. Conta um pouquinho pra gente. Como que funciona? A pessoa, ela travou a coluna, ela consegue ir na sessão, e na própria sessão de osteopatia, ela já tem esse alívio imediato? Sim. O paciente travou da coluna, existe técnicas que ajudam na crise aguda, existem técnicas de orientações para o paciente com dor crônica, então existem situações em que a gente avalia e técnicas para tratar, e o paciente pode sair aliviado, assim, ó, igual ele não vai sair, mas nem sempre ele sai da forma com que ele queria, sem dor nenhuma. Às vezes, Mayara, o que acontece? A pessoa não se cuida em absolutamente nada, não se cuida. A pessoa não sente dor, mas ela não se cuida. Então, ela não tem... Nós temos 4 pilares para a saúde: alimentação, sono, controle do estresse e atividade física. A pessoa está toda desregrada. Um dia ela teve uma dor, um primeiro evento de dor. E aí, independente de quem ela vai procurar, ela procura que seja um físio, um osteopata, um quiroprata, o que quer que seja. Não necessariamente ela vai conseguir sair desta única e primeira sessão sem dor nenhuma. Por quê? Porque eu sempre falo para os meus pacientes. O paciente, quando eu começo a explicar essas coisas, aí ele fala assim para mim. Falava, agora eu já tenho uma resposta para eles. Passou muito tempo para eu também aprender isso. Aí o paciente fala assim, para que eu tenho que fazer tudo isso? Fulano de tal é magro, e aí, ó, tá com dor nas costas. Fulano de tal sempre fez atividade física, sempre se cuidou, e olha aí, ó a situação. Fulano de tal sempre fez tudo isso aqui, lá, morreu de câncer. Então, eu ouvia muito isso lá atrás. O que acontece? Não é porque você cuida da sua saúde, da sua alimentação, do seu sono e do seu estresse, que isso é garantia de alguma coisa.
Isso não é garantia. A diferença é, vamos supor que nós duas vamos executar uma tarefa. Qual é a possibilidade de nós termos dor? A possibilidade acontece para as duas pessoas. Não é porque eu vou fazer um serviço que eu não vou sentir dor. A diferença está, eu tenho um corpo preparado para passar pelas adversidades. A vida não é linda, maravilhosa sempre. Nós temos tempos altos e baixos. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem dias bons e dias ruins. Aonde está a diferença de quem procura se cuidar? Quando a gente vier com os dias ruins e as dificuldades, a gente vai ter um corpo e um emocional mais bem preparado para passar por aquela situação. Então, pode ser que eu vá, que nem aconteceu. Eu fui no osteopata, primeiro eu fiz todo um outro processo, eu não melhorei, aí eu fiquei sabendo, com ele eu fiz 3 sessões, tá? Depois dessa primeira que eu contei, eu fiz mais 2 sessões. Na primeira sessão, eu já não sentia absolutamente nada. Mas por quê? Porque o que eu contei, eu me preparei para o ciclo de sair correndo 21 quilômetros. Eu não simplesmente fiz um treino ali da minha cabeça e fiz. Então, eu tinha um corpo preparado. E mesmo tendo um corpo preparado, eu tive dificuldade de melhorar. Então, a diferença está nisso. Quem tem um corpo preparado, passa melhor. Quem não tem, vai ter um pouco mais de dificuldade para superar aquele momento. E falando em superar momentos, qual foi o maior desafio ou o momento mais desafiador que você enfrentou sendo osteopata? O maior desafio é quando eu terminei a minha formação. O primeiro desafio, eu era como tantas outras, a osteopatia vinha de muito homem. Por quê? Porque eu, quando fui conhecer a osteopatia, tanto que o osteopata que eu fui era um homem, mas foi um homem porque foi a indicação que eu tive e eu só conheci ele, tá? Eu não lembro se na época em Londrina tinha osteopatas mulheres, fisioterapeutas osteopatas mulheres, né? E hoje tem um monte. Hoje a mulher está em muitas coisas, como a maioria, né? Então, tinha o desafio de ser uma profissão que basicamente tinham homens e que quando a gente olha, a gente fala, nossa, para dar esses estralos e para fazer essas manipulações precisa de força. E na verdade não precisava de força, precisa de jeito. E então foi passar essa barreira, né? Foi tentar mostrar para o paciente, conscientizar ele da importância e de ele entender o real propósito dele ir lá e que ele vai à sessão, mas que ele tem todo um entorno para mudar, para que ele consiga chegar no objetivo. Além disso, o maior desafio que eu enfrentei depois que eu comecei a atender com osteopatia foi também que eu vinha de fisioterapia de convênio. Então foi parar de atender convênio, atender paciente individual, ter um olhar global para o paciente, entender que cada paciente é único, que no meu consultório às vezes acontece de eu passar a tarde naquele dia só tratando hérnia ou só dor na coluna. E aí alguém me pergunta, mas você só tratou hérnia, então você fez a mesma técnica com todo mundo? Não. Por quê? Porque cada um tem uma história de vida, tem uma história da dor, tem crenças limitantes, tem situações que interferem nisso e que vai modular e me fazer nortear, junto com a minha avaliação, para onde eu vou. Então, eu posso ter tratado coluna a tarde toda, não necessariamente eu tratei todo mundo igual. Então, o desafio era também sair de um convênio onde eu ligava choquinho em todo mundo, passava alongamento em todo mundo e passar a olhar um paciente com um propósito e não porque eu estava fazendo aquilo, porque o convênio tinha liberado aquele X de sessões.
Então, esse foi um desafio. Eu ia até mesmo perguntar como que é o seu olhar para cada paciente. Porque, por exemplo, né, tem dias que você vai atender só coluna, mas cada um é uma situação. E leva muito em consideração não só o perfil, mas a forma como tudo aconteceu, se às vezes foi um trauma, se de repente a pessoa está indo realmente de forma preventiva. Então, o seu olhar, ele é realmente individualizado e olhando o paciente como um todo. Sim, entendendo a história, com calma, fazendo uma avaliação não só física, mas como ouvindo a história, ouvindo qual é a dor por trás da dor do paciente. Quando eu passei a olhar o paciente não com uma coluna, mas sim com uma pessoa que está se queixando, por exemplo, de uma dor na coluna, mas ela vem e fala, olha, não consigo mais carregar meu filho, eu não consigo mais fazer uma viagem longa que eu não aguento ficar sentado, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais fazer a atividade física que eu tanto queria. Quando eu passei a olhar o paciente de uma outra forma, com entender a dor por trás da dor que ele me trazia. E falando em dor, a gente pensa mais que é uma questão de pessoas idosas. Mas na verdade tem pessoas jovens que podem desenvolver qualquer tipo de dor e te procuram. Sim, hoje o perfil do paciente no meu consultório não é a maioria mais idoso. Antes a gente falava, nossa, fisioterapia era só para velho, exatamente. E eu falo fisioterapia como todas as técnicas, Sim. né? Como o médico também, tá? A gente vai no médico e a gente tem pressão depois de velho. Hoje não. Hoje a gente tem diabetes, pressão, dores. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração que se cuida menos. Por mais que a gente tenha muito mais acesso à informação, a gente também tem muita facilidade. Então, a vida moderna trouxe o ônus e o bônus. Então, hoje, o perfil do paciente do meu consultório é o trabalhador, é o que é produtivo ainda, que é essa fase, vamos colocar de 30 e pouquinhos até uns 60 anos. Depois dos 60 é considerado idoso, apesar de eu não achar. Mas a faixa de pessoas que procuram hoje são as pessoas que são produtivas ainda. E que no dia a dia acaba ocasionando aí várias lesões e precisam daquele auxílio. E o que te motiva a atender todos os dias cada paciente que entra no teu consultório? Cada mensagem que eu recebo, eu tenho sempre uma proximidade muito grande com o meu paciente. Então, eu sempre falo que a sessão não terminou ali naquela sessão. O paciente tem acesso ao meu telefone, ele pode me perguntar. Eu faço questão de todos os pacientes que eu atendo, principalmente a primeira vez, depois passar uma mensagem, perguntar como é que ele está, se está tudo bem, como ele ficou. Então, eu procuro um feedback e me aproximar genuinamente do paciente. E a partir disso eu recebo muita mensagem de que a pessoa acordou sem dor nenhuma, que a pessoa viajou e ficou super bem, que agora a pessoa pode sentar no chão e brincar com o neto, com um filho. Então, isso é uma coisa assim que, nossa, toda vez que eu vejo, às vezes de onde menos eu espero, vem uma situação dessa. Aconteceram 2 situações que me marcaram muito, muito, muito. A primeira foi logo quando eu levei, eu acho que uns 6 meses, vamos colocar uns 6 meses, um ano, para fazer essa transição entre os pacientes de convênio e passar só a fazer osteopatia. Por quê? Porque eu tinha medo, porque eu já tinha uma carteira de clientes, de pacientes de fisioterapia, e que eu sabia que eles não iam para osteopatia porque era particular. Sim. Então, eu teria que mudar tudo, e mudar dói, mudar é difícil, é um desafio. Então, isso foi algo muito desafiador, passar a ter um consultório particular e de pacientes individuais, né? E uma coisa que me marcou, logo quando eu comecei a atender, somente com osteopatia, porque daí eu fazia assim, ó, por exemplo, eu estralava o paciente e colocava choquinho. Com medo de, tipo, será que o que eu fiz vai dar certo? Aí eu falei, não, deixa eu fazer esse outro, porque era a minha segurança. Então, eu ia meio que assim. Então, isso foi um processo para eu quebrar crenças limitantes minha. E teve um dia que eu falei assim, o próximo paciente de coluna, que eu era apaixonada por coluna, que eu me sentia mais segura, eu vou fazer só osteopatia. Pois bem, foi o meu primeiro desafio. A paciente tinha
várias hérnias, várias alterações na coluna cervical, chegou com ressonância de alguns anos atrás, depois foi de novo no neurologista, desesperada, que já tinha feito fisioterapia, acupuntura, feito tratamento, tomado remédio, feito infiltração, sei lá mais o que ela fez. E aí o neurocirurgião falou para ela que o caso dela era cirúrgico, ela marcou a cirurgia, o médico marcou a cirurgia dela, e ela falou que, daí ela marcou dali para um mês, eu não lembro certinho. E aí, paralelo a isso, ela ficou sabendo de osteopatia e ela marcou, então, uma consulta e foi lá. E me descarregou tudo isso nessa sessão e ela falou assim, você consegue me tirar da cirurgia? Você consegue me ajudar? Aquele foi meu maior desafio, meu primeiro e meu maior desafio. Aí eu falei assim, meu Deus, é agora. E aí foi que eu comecei a atender essa paciente. Isso faz uns 5, 6 anos, mais ou menos. Mais um pouco mais que isso. Não, mais que isso. Quase uns 10 anos. Foi meu primeiro paciente de osteopatia. Faz mais que isso. E aí, essa paciente, até hoje, ela é minha paciente. Olha e hoje só. ela vem aí a cada 3 meses para fazer uma manutenção. E ela não fez cirurgia. Olha ela vive muito bem. Quando ela faz algo, ela não trabalha com força física do corpo, né? Ela trabalha sentada. Toda vez que ela precisa sair um pouco da rotina dela ou que ela não deixa de cuidar da saúde dela, ela começa a sentir alguma coisinha. Aí ela vai lá, faz sessão e ela fica bem. Então ela sai de uma cirurgia. Todas as vezes que eu encontro essa paciente em algum lugar, ela fala para todo mundo que eu tirei ela de uma cirurgia. Então é tão bom você ver isso. E uma outra situação que aconteceu ano passado, atendi um cara travado da coluna, que chegou super travado, e a gente fez algumas sessões, e ele ficou super bem, e aí ele chegou com um monte de crença limitante, que ele ia ficar assim pro resto da vida, que ele não acreditava, ele já tinha ido pro hospital, tomado medicação, não tinha melhorado, e ele melhorou. E eu estava no shopping, passeando, eu encontrei com ele, eu nem lembrava se ele era casado, se ele não era, tinha família ou não, mas ele estava com a família dele e ele fez questão de parar, me cumprimentar e me apresentar para a família dele, principalmente para a mulher, que os filhos são pequenos, né? E falar que eu mudei a vida dele. Então, assim, esse tipo de coisa é o que me motiva todos os dias a ser melhor para mim e para os meus pacientes. E se você pudesse dar um conselho para a Patrícia de anos atrás, que conselho você daria? Acreditar nos meus sonhos. Quando a gente é jovem, que a gente sai da faculdade, a gente acha que vai mudar o mundo, o universo, que a gente vai fazer, que a gente vai isso, que a gente vai aquilo. Não. A gente tem que acreditar no sonho da gente e entender que o processo é um processo e que isso não é assim, que a gente precisa plantar para ter uma boa colheita. E que dói, é difícil e que não é fácil a gente ser jovem, com N ideias, achando que vai mudar o mundo, sendo que a gente pode mudar uma vida aqui com uma coisa tão simples que é você olhar a pessoa com humanidade, com propósito e olhar mesmo por trás da dor daquela que trouxe aquela pessoa, a dor que ela sente e genuinamente querer mudar aquilo. Então, é isso. E como que a pessoa pode viver além da dor? Porque a gente ouviu muito falar, a dor me limita. Como você já falou, pacientes que voltaram a sentar no chão com os netos, com os filhos, que quando vão em um evento, não se preocupam com a cadeira que vai sentar, porque a dor já não é mais um problema. A cura em si para a dor é algo que não existe. A gente aprende muitas das vezes a conviver, a lidar com essa dor. E como que é ter vida além da dor com osteopatia? Que é assim, bom, algumas situações a gente consegue ficar sem dor. Outras situações a gente consegue modular, controlar essa dor. Uma pessoa não pode ser definida como a dor dela. Então, muita gente pega para ela, por exemplo, eu tenho uma hérnia. Aquela pessoa, então, coloca aquilo na cabeça e acha que ela não pode fazer mais nada. E não é bem assim. O nosso corpo não é tão frágil assim como a gente pensa, sabe? E, por exemplo, as hérnias, as artroses, esses desgastes,
que aparecem nos exames nem sempre são a causa das dores. Outra coisa, isso tudo faz parte do processo de envelhecimento. Então, às vezes as pessoas, acontecem eventos e situações que ou aconteceram porque a pessoa teve alguma queixa e acabou encontrando outras coisas, outras por uma coincidência, ficou, eu tenho tal coisa. E aí, muito é a cabeça da pessoa, sabe? De que ela tem muita crença limitante e ela entende e põe que aquilo vai limitar ela. Então, assim, existem limitações. Não existe nada perfeito. Do mesmo jeito que eu não sou perfeita, a osteopatia não é perfeita, como nenhuma técnica é perfeita. Existem os vieses. Mas viver sem dor é possível. A pessoa não pode se autolimitar a dizer que ela é uma pessoa que ela tem dor, que ela vai passar o resto da vida tendo dor. O que acontece é que as pessoas, elas não plantam, às vezes, saúde. Aí elas chegam na velhice e elas querem colher saúde. E as pessoas viram e falam assim, mas quem falou para mim que a idade de idoso é a melhor idade? Não, é a idade com dor. O problema é que a gente, quando é jovem, não pensa sobre isso. Não se preocupa no futuro, né? Não tem a maturidade de pensar que, olha, a gente vê tanta propaganda disso, a gente vê tanto isso, tanto aquilo. Mas deixa pra lá, não tá acontecendo comigo. Não vai acontecer comigo, vai acontecer só com o vizinho. Então, a questão é de procurar se cuidar para que a gente passe pelos problemas, porque dor todo mundo vai ter, e aí quando a gente passar pelos problemas, pode ser que você não tenha mais essa dor, ou que você consiga lidar com a situação de dor. Existem várias situações que a gente consegue tratar com uma educação continuada, uma educação em dor com o paciente, em que ele desmistifica, sabe? Ele não catastrofiza mais a dor e ele consegue lidar com a dor. Como, por exemplo, um paciente que tem dores nas costas, ele machucou quando ele foi abaixar para pegar alguma coisa. Nunca mais ele agacha, nunca mais ele abaixa. Ou, por exemplo, eu vejo muito, como eu ainda corro, então muita gente falou assim, você tem dor nas costas, não dá mais você correr, vai fazer outra coisa. Primeiro, a gente precisa saber se foi a corrida mesmo que causou isso, ou se não é todo o entorno do paciente que causou isso. Segunda coisa, o paciente entender que se ele abaixou e machucou, então quer dizer que quando você vai sentar no vaso sanitário, você não abaixou? Então, é muito da cabeça da gente. Então, a gente coloca na cabeça que aquele movimento a gente não pode fazer para aquela determinada coisa. Mas a gente esquece que a gente tem que sentar na cadeira, que a gente deita na cama, e a gente levanta e senta na cama, que a gente senta no vaso, que a gente levanta no vaso, mas não baixou do mesmo jeito, que a gente vai pegar alguma coisa, às vezes, no trabalho, e não entende que na hora da atividade física ou do lazer, a gente não pode fazer, mas depois a gente automaticamente faz, porque tem coisas que são automáticas na nossa vida. Sim. Então, isso é muito da gente ter uma educação em dor. Por isso que o tratamento que eu proponho para o paciente, ele não se encerra ali dentro enquanto ele é passivo do tratamento. Eu também quero chegar na nutricionista e falar assim, me emagrece. Ou chegar no médico e falar assim, tira minha dor. Ou chegar no fisioterapeuta, agora me alonga, eu quero ser alongada. E não fazer nada, não fazer parte do processo. Ser ativo é muito fácil, mas eu tento conscientizar e educar o paciente de que ele faz parte do processo e que ele é a maior porcentagem na parte do processo. E que tem a parte que cabe a ele. E assim a gente consegue educar, modular a dor, em alguns casos até ficar sem dor. Isso é importante a gente lembrar que, como tudo na vida, a gente tem que ter autorresponsabilidade. Então, se a gente quer ter uma velhice boa, com saúde, na medida do possível, a gente tem que começar a pensar nisso antes. E quando você passa por qualquer tratamento, como você falou, seja nutricionista, o médico, vai fazer qualquer coisa que seja, a gente tem que entender que a nossa parte precisa ser feita também. E esse negócio que você falou da mentalidade, estava aqui lembrando que, inclusive, eu torci o pé recentemente e fui atendida também pela doutora Patrícia.
E depois eu fiquei pensando para ver como que a nossa mente, ela às vezes acaba com a gente mesmo. Porque eu tinha dificuldade em voltar a fazer o movimento normal com o pé. E aí eu me perguntei, eu falei, nossa, será que eu vou conseguir voltar a andar normal, a fazer o mesmo movimento? E foi realmente uma questão de mentalidade, porque já não tinha mais nada ali. Mas a gente realmente se limita. E dentro da dor, isso é algo que acontece muito com a gente. Sim. Não, a gente tem que trabalhar a nossa mentalidade o tempo todo. E me conta agora, qual que é o seu projeto? O que as pessoas podem esperar do Movimentação Cast? Muita informação bacana, muitos convidados, muita informação acessível, de fácil compreensão, muito movimento, muita fisioterapia, muitas orientações para dor e convidados de outras áreas. Vem muita coisa boa por aí. E qual que é o seu maior sonho? Porque eu sei que o Movimentação Cast era um sonho seu, de ter esse tempo de qualidade. Porque hoje, quando a gente vê as redes sociais, é algo tão rápido, né? Que a gente tá acostumado. Às vezes a pessoa ela tem atenção ali por 7 segundos, depois acabou. E a gente necessita realmente de informação, de conteúdo de qualidade. E aqui a gente vai poder ter um tempo maior para poder trabalhar dúvidas, sugestões, para conhecer mais sobre a osteopatia, que, como você disse, é algo muito novo. Então, muitas pessoas nunca nem ouviram falar e vão poder ter a oportunidade não só de ouvir, mas também de poder experimentar na prática como que é esse tratamento. E eu sei que esse é um sonho que você realizou. Sim. Mas agora eu quero saber, qual é um sonho que você ainda tem que é realizar profissionalmente? Bom, como você disse, esse é um sonho que está se consolidando, e o que eu gostaria profissionalmente, que é um sonho, é que as pessoas pudessem ter acesso a uma informação sempre baseada em ciência, muito pautado pela ciência, que é o que a gente vai trazer aqui também, e que as pessoas pudessem ter a oportunidade de passar por um atendimento que realmente fosse um atendimento que fizesse diferença na vida daquela pessoa, sabe? Então, que mais pessoas conhecessem sobre a osteopatia e que mais pessoas tivessem acesso a um tratamento realmente que mudasse a vida delas, independente se é osteopatia ou não. Se você acredita que a fisioterapia vai te tratar, então que as pessoas tenham acesso a um profissional qualificado para aquilo. E eu, enquanto fisioterapeuta osteopata, meu sonho é fazer com que mais pessoas saibam quanto a osteopatia pode transformar a vida deles, do mesmo jeito que transformou a minha e transforma de muitas pessoas que me dão feedback de como ficaram depois que fizeram o tratamento e seguiram as orientações. E se a gente pudesse resumir, então, a osteopatia em uma palavra, seria transformação? Transformação. Propósito. E a gente vai falar muito sobre isso nos próximos episódios. E eu queria que você deixasse um convite agora para quem está assistindo a gente, para poder acompanhar, para mandar esse episódio para várias pessoas, para compartilhar esse conteúdo, porque é saúde, é o nosso futuro. Se a gente quer ter uma qualidade de vida lá na frente, a gente precisa começar a fazer hoje. Então, deixa o seu recado e aproveita para convidar o pessoal para seguir você nas redes sociais. Pois é. Gente, eu estou nas redes sociais, esse conteúdo vai para o YouTube, também vai com cortes para o Instagram. Quero convidá-los a me seguir no Instagram, meu Instagram está como doutora.patriciabovolin. Tem muito conteúdo lá, vai vir muito mais. E se você tem alguém que você gostaria de que tivesse a vida transformada, que precisa ouvir essa informação, então compartilha esse conteúdo, me segue lá nas redes sociais, pode me chamar do direct, conversar comigo, perguntar, que eu estarei aqui para ajudar vocês. Muito obrigada, doutora Patrícia. A gente vai se encontrar em breve nos próximos episódios. Eu espero que você aí de casa tenha aproveitado esse conteúdo. Não esquece de acompanhar, de seguir esse canal, de se inscrever e, claro, de poder acompanhar a doutora Patrícia também nos bastidores lá no Instagram. A gente se vê no próximo episódio.